Você não sabe o quanto eu estou honrado em recebê-la aqui no nosso escritúdio, para que a gente possa falar um pouco, conhecer melhor quem é a doutora Graziella, e hoje, como eu prometi para os seus seguidores, que seria um bate-papo informal, se me permite chamá-la de Grazi, Com tá? certeza. E, vamos lá. Primeiro eu gostaria de saber de você o seguinte, de onde veio a Grazi? Você nasceu aqui em Pouso Alegre, Grazi? Dimas, antes de eu responder sua pergunta, eu gostaria de te agradecer por me receber aqui na sua casa, no seu estúdio. É um prazer, viu? Estar aqui compartilhando esse momento com você e poder contar um pouquinho da minha história, né? No mês das mulheres, onde você vai receber também durante o mês de março outras mulheres para contar histórias de vida, mulheres à frente aí da carreira. Isso é muito importante. Obrigada, viu? Puxa, é uma honra para mim recebê-la aqui, viu, Grazi? Obrigada mais uma vez. Pois é, eu estou daqui de Pouso Alegre mesmo. Nasci aqui, cresci aqui, constituí família aqui, minha filha também nasceu aqui. Perfeito. Quando você decidiu ser advogada, você pensou que poderia sair daqui de Pouso Alegre? Não? Ô Dimas, quando eu me formei, vou contar um segredo para vocês. Eu achei que fosse, que a minha vida fosse a carreira pública, né? Durante um ano, logo após formada, eu me dediquei aos estudos. E no percorrer desse um ano, eu descobri que não era nada daquilo que eu queria, né? Que o concurso me exigia muito ficar todos os dias ali lendo, estudando a mesma coisa, não passava, voltava, fazia a mesma coisa, e eu vi que essa vida de concurso não era para mim. Foi quando eu decidi voltar para Pouso Alegre. Logo quando eu me formei, eu fui para Belo Horizonte, fui estudar e fiquei lá durante um ano. E depois que eu vi que realmente não era a vida que eu queria de estudar para concurso, eu voltei para Pouso Alegre e iniciei na advocacia. Puxa vida, quer dizer que por pouco a gente teria aí a Grazi magistrada. Quase. Não, quase não, acho que ainda eu ia levar alguns bons anos ainda, um ano não seria suficiente, mas quase, você acredita? Puxa, que legal. E me conta uma coisa, hoje você tem, a sua família mora aqui, os seus pais moram aqui? Sim. E você tem filhos? Tenho uma menina de 14 anos já. Nossa, uma moça. tem uma moça de 14 anos. E me conta aí como é que lidar com a inconstância. A adolescência é uma fase complexa da vida. Você lida bem com isso? Como é que você leva essa questão da adolescência? É difícil. Nós já fomos adolescentes, né, Dimas? Eu lembro, eu era uma adolescente muito aventureira, assim, deixei meus pais de cabelo em pé. Então, assim, eu tenho muita paciência, né, porque sei que é uma fase que vai passar. Então, a gente precisa ser amigo dos filhos, a gente precisa compreender o momento e a gente tem que ter a consciência que vai passar. É um momento, assim, como o recém-nascido passa, né, a criança passa, a adolescência também. Então, é uma troca. A gente aprende muito, né, mas eu sempre lembro de mim, né, de como eu fui na minha adolescência e os trabalhos que eu dei para os meus pais, né, então vejo isso como uma coisa natural. A gente vai ajustando no decorrer do caminho. Ô Grazi, agora uma curiosidade, eu acredito que isso também é uma curiosidade de quem nos assiste agora. Você tem uma vida super agitada, você é advogada, viaja muito, em decorrência de assumir aí a presidência da OAB, da 24ª subseção. Isso demanda muito tempo, muita responsabilidade, comprometimento. Em vários momentos de treinamento que eu fui, eu me encontrei com você lá fazendo curso depois de ser presidente. Sim. E como conciliar essa rotina aí, Grazi? Dá uma dica para as colegas, para as mulheres que estão pleiteando, pensando em entrar na carreira jurídica, talvez numa carreira política também. Dá uma dica para elas. Nossa, Dimas, a nossa vida é muito corrida, realmente, né? Eu tenho uma vida, assim, muito ativa e eu sempre fui assim.
Eu sempre gostei de realizar coisas, sempre gostei de novidades. Então, a primeira coisa acho que é a organização, né? A gente precisa ter foco, organização para dar conta do escritório. Eu ainda tenho os meus processos ativos, né? Tenho os meus clientes que eu preciso atender com qualidade, com bastante técnica. Tenho a minha família que eu preciso me dedicar também, né? Sou mãe, preciso acompanhar minha filha. E estou à frente de uma das maiores subseções de Minas Gerais. Então, a responsabilidade é grande, sim, mas eu acredito que com organização, responsabilidade, a gente consegue dar conta, né? A mulher é multitarefa. Olha, eu percebo, Grazi, que você faz uma gestão carismática. Eu mesmo testemunho isso, fui incluído na UAB por causa da sua percepção, da sua confiança nas pessoas. Você delega e confia, além de ter uma liderança carismática. Como é conciliar a defesa das prerrogativas do advogado sendo uma pessoa dócil, sendo uma liderança assim, de uma liderança carismática como você é? Ô, Dimas, é um desafio, assim, eu sou essa pessoa que eu sou mesmo, né, então, assim, eu sempre fui assim, tenho esse meu lado, acho que eu puxei muito meu pai tem esse lado muito de conversar com as pessoas, de compreender as pessoas, mas eu também tenho pulso firme quando precisa, né, meu apelido lá entre os diretores é Juma, contando o segredo aqui para vocês. Então, assim, eu tenho a educação ao delegar, eu realmente tenho uma gestão onde eu delego muito e realmente confio, porque hoje eu tenho pessoas do meu lado, que eu confio 100%, né? Então, a minha diretoria, meu conselho, você é um deles, são pessoas que eu confio e que eu sei que eu delegando terão a competência de desempenhar, de desenvolver a função para a qual foram designados. Então, mas assim, sou pulso firme. Quando eu preciso cobrar, eu também sei cobrar, né? E exigir. Então, as pessoas acabam acostumando com o nosso jeito. Aquele que só conhece a Grazi boazinha, no dia a dia, ele entende que não é só aquilo. As pessoas têm tudo comigo, desde que ande nos trilhos, né? Então, eu tenho esse lado meu. Mas as pessoas que estão do meu lado, que estão trabalhando comigo, sabem, já aprenderam o meu jeito de trabalhar e aí, lógico que todos nós erramos, tropeçamos no meio do caminho, mas a gente já está afinadinho. A nossa equipe, tanto os colaboradores da OAB, quanto os diretores, conselheiros, todos já estão afinados e caminhando, né? O primeiro ano é sempre desafiador, sim, mas a gente vai ajustando. E nesse primeiro ano, Grazi, qual assim você considera a sua maior conquista nesse primeiro ano de mandato aí como presidente da 24ª subseção, diga-se de passagem, uma das maiores de Minas, né? Eu acho que o maior desafio, eu acredito que o maior desafio é a relação institucional com outras instituições, essa aproximação com o poder público, de modo geral, né, com as demais instituições. Esse é um grande desafio e é um trabalho assim, diário, para a gente manter essa boa relação e todos trabalharmos juntos, né? Porque nós temos a função social e precisamos contribuir com a sociedade. Então, todo mundo falar a mesma língua, todo mundo com o mesmo objetivo, esse é um grande desafio. E uma grande conquista, sem sombra de dúvidas, além da promoção da advocacia, de modo geral, da capacitação, que a gente tem muita preocupação aqui, é a conquista da nossa nova sede, né? Do nosso empreendimento que durante muitos anos foi batalhado e a gente conseguiu concretizar nessa gestão. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a nova sede, você que capitaneou isso aí juntamente com a diretoria, mas você realmente teve um papel decisivo na construção dessa nova sede. Fala um pouco mais para a gente aí sobre isso. Essa sede é um sonho, né? Pouso Alegre estava aquém já há muitos anos de muitas subseções, e nós estamos entre as maiores subseções de Minas Gerais,
e nós éramos a única subseção que ainda não tínhamos uma sede do tamanho da advocacia de Pouso Alegre. Hoje nós somos nós somos mais de 2.000 inscritos em Pouso Alegre, e a nossa sede já não correspondia mais, já não comportava mais o número de inscritos, né? Pouso Alegre é uma cidade de referência, uma cidade polo do sul de Minas, e é referência para outras subseções do sul de Minas Gerais. Então, e nós não conseguíamos comportar todo esse trânsito de advogados dentro da sede que nós temos hoje. A nossa sede não tem acessibilidade, é uma sede extremamente pequena e precária, né? Então, quem conhece as nossas instalações, o nosso auditório, né, hoje, infelizmente, não conseguimos promover grandes eventos nela. Então, foi um sonho e que, graças a Deus, graças ao trabalho de toda a diretoria, a gente conseguiu encontrar o lugar que hoje nós acreditamos ser o lugar ideal, né? E é um desafio, foi um desafio muito grande, porque administrar o dinheiro de todos não é fácil, né? Então, assim, essa nova sede é de toda a advocacia de Minas Gerais, principalmente da advocacia de Pouso Alegre, e você tentar encontrar o melhor lugar para isso se concretizar não é fácil, é uma responsabilidade, porque a gente sabe que tem críticas, né? Muitos gostam, outros, a maioria gosta, mas sempre tem um que não gosta tanto, mas assim, a decisão foi pensada na maioria, o que hoje atenderia Pouso Alegre. E em cima disso, né, desse questionamento do que hoje atenderia Pouso Alegre, do que hoje seria viável para Pouso Alegre, que a gente foi atrás. Foram meses, eu falei que eu ia virar corretora de imóveis aqui, já estava sabendo preço de tudo, mas foram meses de muita busca, até encontrar o imóvel ideal, e aconteceu desse imóvel aparecer, né, e foi amor à primeira vista, assim, o Jaiminho tava meio relutante, não queria ir lá ver, mas um lugar... Primeiro fala quem é o Jaiminho, para quem não conhece. O Jaiminho é o nosso diretor tesoureiro e diretor de regionalização da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, nosso braço direito, né, meu braço direito. Vocês foram lá E aí, ele falou, Grazi, estou com um prédio aqui, me falaram de um prédio aqui, eu não queria ir lá ver não, vamos lá? E eu parei tudo que eu estava fazendo e fui lá ver o prédio com ele, e a hora que eu entrei, meu coração disparou, eu falei assim, é aqui mesmo. e aí eu senti que era o lugar, né? Então, como eu acredito muito nisso, nessa sensibilidade. Feeling. E aí meu coração disse, não, é aqui, e a partir dali a gente começou a negociação, né, lógico, que envolveu toda a diretoria de Belo Horizonte, tanto a diretoria da UAB quanto da Caixa, e a gente conseguiu finalizar a negociação, concretizamos a compra do imóvel, e agora a gente está em fase de acabamento, é a nova casa da advocacia de Pouso Alegre, em breve. E onde é essa casa, Grazi? Fala aí, onde vai ser essa nova casa do advogado? É na Rua Bom Jesus, o número Dimas eu esqueci, mas é o prédio mais lindo que tem lá. O prédio mais lindo, o maior prédio que tem na Bom Jesus, descendo a Bom Jesus do lado direito, é 600 e alguma coisa. Mas você sabe, Grazi, que ouvindo você falar assim, que chegou no prédio e o coração bateu mais forte, me lembrou um ex-patrão, ele comprava carro assim, ele fazia o test drive e aquele carro que o coração dele batia mais forte é o carro que ele comprava. Então, assim, eu também acredito muito nessa questão do feeling, desse sentimento, assim, na hora que você encontra o imóvel ideal. E teve algum tipo de resistência com esse imóvel? Assim, por parte dos colegas? Dimas, eu acho, assim, que entre nós, eu sou muito de olhar para frente, sabe? O passado, para mim, é passado, eu sou uma pessoa que foco nas soluções dos problemas. Então, hoje, a nossa diretoria, hoje, o que nós temos hoje, né, de diretoria, de conselho, todos aprovaram. E a advocacia de Pouso Alegre, eu tenho certeza também que aprovou. A gente fez uma pesquisa prévia, porque nós tínhamos um terreno num bairro mais distante do centro, né? E a gente fez, antes de começar essas buscas, uma pesquisa para entender a vontade da advocacia de Pouso Alegre e principalmente os jovens que usam a nossa sede, que usam o escritório compartilhado. Então, essa pesquisa nos direcionou que realmente o que atenderia a advocacia hoje seria o centro, né? Uma região mais central. Então, foi baseado nisso que nós tomamos essa decisão, né? Então,
reduzimos a nossa busca numa região mais central e conseguimos bem no coração de Pouso Alegre, né? Vai ter auditório lá? Vai. A caixa de assistência vai funcionar lá também? Vai funcionar tudo lá. São 3 andares, né? Então, nós teremos um auditório para acomodar mais de 300 pessoas, com certeza, né? Se Deus quiser, com muita tecnologia, como eu estou vendo nesse estúdio seu aqui. E aí um dos andares será destinado à Caixa de Assistência dos Advogados, que hoje toda a estrutura é num espaço alugado, né? E o outro andar que vai acomodar a OAB. Então, lá nós teremos salas de reunião, toda a estrutura de escritório compartilhado, a gente vai ter a parte de reabilitação, que é um programa, um projeto da Caixa de Assistência, né, e de reabilitação com fisioterapia e etc. Nós já temos o equipamento, agora é só colocar para funcionar. Então, a gente está só esperando finalizar o prédio para rodar tudo bonitinho. E a gente vai concentrar tudo nesse endereço. Puxa, que bacana, Grazi. Essa preocupação da OAB através da Caixa de Assistência e com a saúde dos advogados, parece que isso intensificou um pouco mais, porque a gente ouvia falar, mas de uma forma muito tímida em relação a isso. Você entende que hoje a OAB ela está investindo mais na saúde dos advogados? Muito, né? A Caixa de Assistência, quando a gente fala em Caixa, todo mundo acha que é Caixa Econômica Federal, né, gente? Mas não é, não. A OAB, ela tem o seu braço assistencial, que é a Caixa dos Advogados. E a Caixa de Assistência dos Advogados, ela é o braço assistencial nosso, que cuida da saúde, que cuida de vários benefícios, que gere, né, os benefícios para os advogados. Então, a gente tem inúmeros benefícios. E a gente brinca que a OAB e a Caixa de Assistência, assim, evoluíram 30 anos em 2 quase, nem tem 2 anos de gestão ainda, né? E essa parte de preocupação com a saúde do advogado, de investimento na qualidade de vida do advogado, ela se intensificou mesmo com vários projetos de saúde, de esporte, para que a gente fomente aí o advogado cuidar mais da saúde, né? A gente só cuida do copo, esquece do corpo. Mas me conta uma coisa, por falar nisso, como é que você gerencia bem a sua saúde, mesmo com tantas atividades? Você tira um tempo para cuidar de você, a sua saúde mental, uma terapia? Eu sei que você gosta de praticar esporte, né? Eu gosto assim, mas eu sou meio relaxadinha também, sabe, Dimas? Tem época que eu tô mais cuidadosa, tem época que eu deixo um pouco de lado, mas assim, eu gosto, o esporte, eu acho uma coisa muito importante que o esporte proporciona, que é a interação, é você conviver com outras pessoas, é você estar no meio de outras pessoas, e isso o esporte te proporciona de uma forma assim, né, muito legal. E eu brinco sempre, assim, eu brinco que os homens sempre têm o dia do futebol. E nós sentimos incomodados aqui na subseção que a mulher advogada não tinha dela, não. Os meninos, os advogados tinham futebolzinho, pelo menos, né? E a mulher não tinha nada. Então, juntamente com a Paty, que já não está mais com a gente pensou na gestão do Luiz Paulo ainda, o ex-presidente nosso da OAB, de Pouso Alegre, de promover alguma coisa para as mulheres. E aí a gente instituiu o vôlei. Então, às terças-feiras, as advogadas que gostam de praticar um esporte podem lá jogar vôlei com a gente. Mas assim, eu tento conciliar, sabe, Dimas? Nem sempre eu consigo. Tem época que eu estou mais ativa, que eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, vou pra academia às 6, volto, já vou pro escritório, aí à noite jogo um beach tênis, depois um vôlei. E tem época que eu tô mais cansada, eu não quero essa vida, não. Mas isso é importante, né? É importante pra nossa saúde mental, pra saúde física, o esporte, ele proporciona isso. E a gente precisa, né? Porque a vida de advogado é tão corrida e é tão desafiadora, são prazos vencendo todos os dias, então esse cuidado é importante. E eu tento me cuidar dentro do possível, dentro da minha logística, que às vezes é meio maluca, mas eu tento. Mas e você me disse o seguinte, Grazi, que você concilia as suas atividades. Mudando um pouquinho, quantas foram as presidentes mulheres da 24ª OAB
subseção? Pouquíssimas. Eu sou a terceira. Terceira mulher na Maria liderança. Eunice, eu não vou lembrar datas agora, gente, mas a Maria Eunice foi em 94, 96. Depois a Valdete em 2000 e alguma coisa. Eu sou péssima para datas, viu? Não, o Dimas me pegou de surpresa aqui. E eu agora. Mas nem precisa. Não é importante a data, mas seria. A gente poderia dizer que a mulher está voltando a ocupar o seu lugar, o lugar que ela nunca deveria ter perdido? Na verdade, eu acho que, eu acredito que sim, assim, a advocacia, ela sempre foi uma instituição muito masculinizada, assim, né, você teve durante muito tempo, a advocacia era uma profissão de homens, mas hoje, as mulheres, os quadros da OAB é praticamente igual, assim, 50%, 50%. Mas em cargos de gestão, de direção, ainda são poucas as mulheres. E hoje existe uma preocupação muito grande da OAB na inclusão dessas mulheres, mas não só de preencher cota, vou criar cota aqui, 50%, não, mas de dar voz à mulher. Então essa é uma preocupação muito grande. E as mulheres, eu acredito que ainda são um pouco tímidas, né? Nós temos outras prioridades, a família, nós mulheres nos preocupamos com a família, queremos ser mães, a gente não pode deixar passar muito tempo, porque a idade biológica não perdoa. Então, acredito que em razão disso, a gente vai deixando a vida profissional de lado. Mas hoje, essa visão está mudando, né? A mulher tem investido cada vez mais na carreira, tem buscado cada vez mais e tem buscado cada vez mais cargos de direção, de chefia, e isso é muito importante, né? Esse protagonismo, a mulher estar mais presente, a mulher se manifestar cada vez mais, se impor cada vez mais, isso é muito importante. Perfeito. Durante esse mês de março, nós traremos aqui 4 lideranças femininas para poder falar um pouco, para poder inspirar você que é mulher e inspirar nós homens também. Então, durante esse período agora de março, nós traremos 4 lideranças. A primeira é a doutora Graziela Brianesi, que a gente chama carinhosamente de Grazi, que está aqui nos brindando hoje com a sua presença para falar um pouco, para transmitir um pouco daquilo que ela vivenciou para ocupar hoje um dos cargos mais respeitados hoje na advocacia mineira e nacional, que é o cargo de presidente subseccional. E nesse sentido, Grazi, com tamanha responsabilidade, com esse protagonismo que a mulher está ocupando, como você entende que serão os próximos, fazer um exercício de futurologia agora, como serão os próximos anos da OAB depois desse protagonismo feminino? Olha, eu falo de OAB assim, meu coração enche, porque realmente eu gosto muito do que eu faço e a advocacia é minha paixão, e estar conduzindo uma subseção do tamanho de Pouso Alegre, da expressividade de Pouso Alegre, é uma honra muito grande. A gente procura aqui, eu não administro a subseção sozinha, eu tenho um time no qual eu falei e repito aqui, confio muito, e a nossa preocupação é de sempre trazer coisas novas, sabe, Dimas? De sempre incluir mais pessoas. Eu acredito muito que a OAB não pode concentrar na mão de um ou de alguns. A gente precisa trazer esse ciclo de renovação para a OAB. Então, eu procuro, dentro da minha gestão, sempre dar oportunidade para que outras mulheres, outros homens advogados também sejam protagonistas, assim como eu, né? Como eu tenho lugar de fala, eu também gosto de trazer todos para que tenham oportunidade de fala também, e para que a gente vá tentando identificar novas lideranças, porque isso é importante, né? Então, trazer o jovem, aproximar o jovem. Então, a gente está caminhando assim. Tem muita coisa ainda para a gente fazer, a gente está na metade aí da gestão, tem muita coisa para a gente crescer, muita coisa para a gente fazer, muitos projetos para tirar do papel. Um deles é esse aqui, gente. É aproximar mais a instituição
da sociedade, dos advogados, né? Porque a gente falava em OAB, dava a impressão que o presidente estava lá em cima e os advogados aqui embaixo. E não, a gente precisa estar próximo não só dos advogados, mas da sociedade. Então, assim, eu quero cada vez mais que a promoção de uma OAB inclusiva, quero que a minha gestão seja referência realmente na inclusão dos jovens, e quando eu digo jovens não é de idade, na advocacia, e que a gente consiga aí novas lideranças, quiçá lideranças femininas, para que no futuro onde eu estou seja ocupado por outras mulheres também. E na diretoria hoje existe liderança, existem mulheres na diretoria da 24ª subseção? Sim, hoje quem faz companhia para mim é a nossa secretária-geral adjunta, que é a Cristina Oliveira, né? E os demais são os meus colegas, né? São o nosso vice-presidente, que é o Bruno Henrique, o tesoureiro, que é o Jaime, carinhosamente conhecido como Jaiminho, o Bruno Henrique é o carinhosamente conhecido como Charles, né? E depois tem o nosso secretário-geral, que é o Vinícius Gonçalves, a Cris vem como nossa secretária-geral adjunta, e depois o nosso diretor institucional, que é o Everton. Então nós formamos aí o nosso sexteto de diretoria. Sexteto da diretoria. Grazi, assim, nesse período, aí você, além dos desafios que houve, que você já enfrentou aí, você entende que houve alguma resistência assim à sua gestão, ou você foi acolhida, foi abraçada por todos os advogados, ou pela maioria, pelo menos, aqui? Ô, Dimas, assim, como eu te falei inicialmente, eu gosto muito de olhar para frente, né, de ver, assim, eu acredito que a nossa gestão está sendo muito bem recepcionada pela advocacia de modo geral. Né, eu acredito que os embates eleitoreiros, eles existem, precisam existir, né, porque a diferença é importante para a democracia, para o crescimento, do diálogo também, para a gente formar opinião, mas para mim ele encerra depois que que acaba a eleição, né, saiu o resultado, acabou. Então, eu acho assim, eu acredito muito, eu conversei isso com o Jefferson no podcast que a gente gravou, que eu senti um pouco de dificuldade, eu nunca tinha sentido assim, prestado atenção no preconceito por ser mulher, nunca parei para essas questões. Lógico que a gente enfrenta desafios diariamente na nossa profissão, mas em determinados momentos onde ocorreram alguns excessos, eu acreditava que por ser mais jovem, né, na época, eu nunca tinha prestado atenção. Quando eu assumi a presidência, eu comecei a perceber e principalmente o preconceito, os desafios vinham de outras mulheres. Então, no meio do caminho, eu fui obrigada a ajustar as rotas, ajustar a fala, mas hoje eu acredito que eu caminho bem entre mulheres, entre homens, entre instituições. Então, são ajustes que a gente precisa fazer, percalços que a gente vai identificando e vai ajustando ao longo do caminho. Né? E hoje assim, eu falo que eu costumo tirar de letra, passo às vezes uns apertos, às vezes por ser mulher mesmo, às vezes vou em algum lugar onde a predominância de homens, né? Então às vezes sinto um pouco desconfortável, mas já tirei de letra, agora já é. Olha, pessoal, eu sou testemunha ocular, testemunha viva do quanto a OAB, na pessoa da Grazi, ela é inclusiva. E não só para as mulheres, tá? Porque a gente pode dizer o seguinte, que poderia pensar, não, por ser mulher vai ter aquele espírito de corpo e trazer várias mulheres, não. A Grazi, ela procurou incluir as pessoas de modo que cada um pudesse dar o melhor de si. Eu venho de uma cidade 700 quilômetros daqui, chama-se Governador Valadares. Eu exporto muita gente de Governador Valadares, viu, Dimas? Sério, inclusive a banda que tocou na festa aqui foi de Governador Valadares, eu estava lá. Eu vou virar cidadã, como que chama? Cidadã valadarense? Vou. Juliana Almada vai me homenagear lá, porque eu importo. Importa, E ela importa e valoriza, ela não faz distinção de se a pessoa é de Pouso Alegre, se é amigo, ela inclui, basta estar interessado, basta estar focado, procurando
contribuir com a ordem, que ela acolhe e não é porque está na presença não, mas realmente ela faz esse trabalho de inclusão com todas as pessoas. E seguindo essa linha de inclusão, você entende que as cotas, elas ajudam ou elas atrapalham? As cotas... E aí, eu não tô me referindo às cotas... Vamos falar das cotas políticas, da política, que fica mais fácil assim da gente falar. Uhum. As cotas na política. Hoje existe um número, um percentual de mulheres obrigatório para que as mulheres sejam inseridas na política. E o que a gente percebe é que alguns candidatos, muitas vezes homens, utilizam a figura feminina para melhorar o coeficiente eleitoral e promover a si próprio. Pelo menos essa é a percepção que a gente tem aí. Você entende que existe uma forma de melhorar esse sistema de cotas para que a mulher ela possa realmente ter voz e não apenas ter um número? Ai, sabia que o Dimas ia me colocar numa fria. Ai. Olha, Dimas, é uma questão muito polêmica, né? Que eu vou ter muito cuidado para responder o seu questionamento. Mas eu acredito que as cotas, por si só, não são suficientes. Eu acredito muito na conscientização. As mulheres, por muito tempo, elas foram colocadas em segundo plano, né? As fazedoras de tarefas domésticas, enfim, a mulher do lar. Então, as cotas, elas vêm para reparar esse atraso social, né? Mas a cota por si só é suficiente? Não é suficiente se a sociedade não se conscientizar da importância da valorização e principalmente se a mulher não entender o seu significado, a importância de estar à frente. E quando eu digo isso, eu me dou como exemplo porque assim, quando escolheram o meu nome para sair como presidente da OAB, né, eu tinha homens à frente disso, né, mas eu precisei me impor e dizer, a partir daqui sou eu, né, e fui conduzindo a situação. Então, a sociedade precisa se conscientizar que é importante, como o Jefferson usou na nossa entrevista até um termo interessante, eu não vou lembrar aqui, mas como um ajuste, vamos dizer assim, da sociedade, para a mulher conseguir chegar um pouco, né, mais à frente. Mas essa conscientização, tanto da sociedade quanto da mulher, da sua figura, da importância do seu papel, que ela tem competência, que ela tem voz, que ela precisa ser ouvida. Isso aí eu acho que uma junção dessas coisas para que tenha realmente efetividade, porque senão é só mais um número. Né? Se você coloca uma mulher lá, mas você tem uma pessoa que por trás que fica ali tipo podando, conduzindo o seu, você não tem voz para expressar aquilo, para exercer aquele cargo como deveria, aí não adianta, né? Olha, há poucos dias eu ouvi numa reunião, uma palestra, onde o palestrante ele falava que a mulher lá na época do Homo sapiens, a mulher, naquela época, ela era considerada uma deusa. Ela era considerada pelos homens como um ser mágico, porque ela era a única capaz de gerar a vida e eles não sabiam nem como. Ou então, eles tratavam a mulher como uma deusa de fato, porque ela que gerava os filhos, e era um atrás do outro, né, para procriar. E quando você acha que a mulher perdeu essa importância, esse protagonismo, na verdade, esse reinado, né? Porque ela era considerada rainha e, de repente, com o passar dos anos, ela foi perdendo esse lugar que ela sempre mereceu estar, porque é a única capaz de gerar a vida, e ela foi perdendo esse status de rainha. Quando você acha que ocorreu isso? Nossa, Dimas, nunca tinha parado para prestar atenção, não. Mas eu acho assim que a sociedade, ela mudou muito, né? E com a mudança da sociedade, muitas coisas vieram mais à tona. Então, por exemplo, as mulheres eram tidas como
as gerenciadoras do lar, enquanto o homem saía para trabalhar e para bancar aquela família, né? E aí a sociedade foi evoluindo, as famílias foram se desfazendo, né? E aí, como que a gente protege essa mulher que uma vida ficou cuidando dos filhos, se dedicava exclusivamente ao marido, aos filhos, e se viu aí divorciada, e de onde que ela tiraria o sustento? Então, eu acredito muito nessa evolução e social, nessa mudança social em que a mulher ela precisou pensar além da casa, né? Pensar Sim. no futuro dela. E se isso aqui não der certo, o que eu vou fazer? Né? E aí toda a consciência dela para construir essa outra mulher que precisa também ser provedora do lar de outra forma, né? Porque se um dia ela se vê desamparada de alguma forma, ela tem onde recorrer. Acho que é por aí. Não sei se eu te respondi. Perfeito, Grazi. Olha, durante esse mês de março, nós teremos uma sessão de entrevistas, serão 4 entrevistas, estamos começando hoje com a doutora Graziela Brianesi, a quem a gente chama carinhosamente de Grazi, presidente da 24ª subseção da OAB. Por que estou dizendo isso? Porque sexta-feira, às 19h30, nós teremos uma pessoa muito especial aqui também, que irá falar para vocês e nos inspirar. Eu digo nos inspirar porque realmente ouvir as mulheres falando de liderança, exercendo a liderança é espetacular. E eu posso falar isso porque eu convivo com 3 mulheres aqui em casa, minhas queridas filhas Ana e Yasmin, minha esposa Antônia, que é psicóloga, amo demais as 3 e realmente assim, ver as mulheres ocupando cada vez mais o espaço que elas nunca deveriam ter perdido é realmente muito gratificante, eu fico muito feliz com isso. E não perca, na próxima sexta-feira, às 19h30, teremos um momento como esse aqui, com uma outra autoridade que, por enquanto, eu não vou falar. Não pode falar, não. Pode, Dimas. Para já deixar o pessoal curioso. Já deixar o pessoal. Vai ser a doutora Paloma Nicoletti, tá? Então, na próxima sexta-feira, aguardem mais um momento especial como esse aqui, onde a doutora Paloma, assim como a Grazi, vai falar coisas do dia a dia, como é que ela exerce, como é que ela vive esse dia a dia de dona de casa, de líder, de profissional exemplar que é, para que a gente possa se inspirar e, quem sabe, aprender um pouquinho com essas mulheres, né? Muito bem, Grazi. Já estamos chegando ao final, infelizmente, já estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo e eu quero agradecer imensamente a você pela disponibilidade. Sabemos como você é ocupada e você tirar esse tempinho para vir aqui falar com a gente foi uma honra muito grande mesmo. E as portas estão sempre abertas aqui para você, sempre que precisar e da mesma forma me coloco sempre à disposição para o que você precisar. Eu gostaria agora que você, como para a gente encerrar assim, com chave de ouro, que você falasse algumas palavras para as mulheres, assim, que você pudesse transmitir uma motivação a mais, além, é claro, essa inspiração elas já têm em você, mas que você pudesse motivá-las agora a não desistir dos seus sonhos, a não desistir dos seus objetivos. Fique à vontade, pode falar aí para as pessoas o que você acha que deve. Assim, eu acredito, a vida nossa é tão corrida, tão rápida, e é uma só, né? Eu acredito muito que a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente tem vocação e se dedicar extremamente, né? A vida é muito rápida, passa muito rápido. Se a gente não for feliz agora, a gente não tem tempo para ser feliz. A gente não vai ser feliz, né? Não sei. Não sei se existe vida depois daqui, mas eu acredito que a gente precisa mesmo investir na gente, claro que com muito respeito ao próximo, mas aproveitar e se valorizar, e investir em você mesma e correr atrás, porque é possível, né? É possível. Eu lembro que quando eu iniciei a minha advocacia, eu venho de uma
eu venho de uma família, né? Meu pai é advogado, e eu sempre chegava nos lugares e todo mundo falava assim, você é filha do fulano de tal. Não que isso não seja uma honra para mim, porque é. Eu falei, gente, que dia quando as pessoas eu vou chegar num lugar e as pessoas vão me reconhecer por quem eu sou e não por ser filha de, né? Então, para mim foi um trabalho, assim, difícil, né? Até hoje, óbvio, todo mundo vai falar, todos falam, você é filha, pergunto, mas hoje eles já me veem como eu, a Graziella, que construiu a carreira, que advoga, que hoje está como presidente da subseção, e isso não tem dinheiro que pague, né? A construção da carreira, a confiança das pessoas, a confiança da própria família, dos filhos, né? A gente ser referência para os nossos filhos, isso acho que não tem preço nenhum no mundo que pague. Então, eu gostaria de dizer para as mulheres que nesse mês de março, que se conscientizem da importância social que tem, né? E invistam em vocês, acreditem e os obstáculos tem, gente. Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo erra. A gente vive no mundo de erros e acertos, né? Que os erros sirvam para a gente refletir, consertar a rota, ajustar alguma coisa e seguir, fazer a nossa vida, não depender de ninguém. Para amanhã, se um dia seu casamento não der certo, você não precisa depender daquela pessoa para seguir sua vida. Então, acho que essa consciência é muito importante. Perfeito. Eu quero aqui agradecer, em nome de todos os advogados filiados aqui à 24ª Subseção de Pouso Alegre, agradecer as palavras carinhosas, gentis e sempre amáveis da doutora Graziella Brianesi, nossa querida presidente. Agradecer a você também que permaneceu aqui na live assistindo esse momento. E sexta-feira nós temos um encontro marcado com a doutora Paloma Nicoletti. Conto com vocês, espero vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, Grazi, mais uma vez. Tudo Dimas, de bom. Obrigada. Que Deus continue iluminando e abençoando a sua carreira, a sua jornada, e você consiga alcançar todos os seus propósitos, tá bom? Nós todos, amém. Obrigada, Dimas. Um abraço. Um abraço, gente. Até mais.